Cris. Bom dia! Estava com saudade de vocês. Não sei por que vocês estão rindo, gente. Que bom, né? Que a gente está tão juntinho esse final de semana todo. Acho que é um privilégio estar aqui à frente para aprender com vocês e partilhar também aquilo que Deus já tem nos dado. E essa troca é gigante. Bom, eu quero iniciar esse momento para desafiá-las a pensar fora da caixinha. Já ouviram essa expressão? Então, a partir de agora, você vai se permitir sonhar. Combinado? Porque sonhar ainda não paga. E para fazer grandes coisas, em qualquer área da nossa vida, precisamos primeiro imaginar isso. Só vai acontecer algo se você primeiro tiver imaginado. E você só vai projetar algo se você primeiro tiver sonhado com aquilo. Combinado, então? Vamos ser as mulheres mais sonhadoras, tá? Da UPAGES, nesse momento. E eu já quero pedir vocês para anotarem aquilo que é relevante. Porém, o slide que vocês vão ver aqui, eu vou depois pedir à Cris para partilhar no nosso grupo. Porque, quem sabe, é daqui que vão surgir histórias incríveis de empreendedorismo. Mas vamos abrir a palavra de Deus, que é o nosso mentor, é o nosso guia, é o nosso tudo. É o livro de Tiago, capítulo 1. E vocês já sabem, eu vou falar o verso? Não, eu não vou falar o verso até que a gente convide mais uma vez o Espírito Santo a continuar impressionando a nossa mente e o nosso coração. Feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor. Querido Deus e bondoso Pai, Tu sabes o que passa na nossa mente, no nosso coração. Este final de semana é intenso. Aprendemos, refletimos, encontramos conosco mesmo em momentos do nosso passado que, por alguma razão, estava adormecido. Mas também, através de tanta orientação, nós tivemos, pela graça de Deus, a condição de dar um novo significado a questões que antes poderiam nos machucar, nos limitar, nos impedir de avançar em Cristo e por Cristo. E agora, Deus, nós convidamos o Teu doce Espírito a mais uma vez impressionar a nossa mente e o nosso coração para que possamos não somente entender, mas, pela obra divina, ser encorajadas a fazer algo por nós, pela obra, pelo próximo. Por isso, Senhor, silencia as outras vozes da nossa mente, por favor. Neste momento, seja nós e o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, no livro de Tiago, vou usar uma tradução à mensagem. Não, vou usar uma mais clássica. Diz assim, consagre ao Senhor tudo. Ah, sim, Tiago 12, desculpa, 1:12. Muito bem, gostei de ver que temos pessoas prestando atenção. Olha, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. É interessante porque esse verso, 1:12, 1:12. Vai abrindo aí que a gente já lê de novo, porque agora vocês vão ler pensando como... Não. Ah, então tá, eu vou achar aqui onde eu errei. Ah, tá bom, meninas, desculpa, a gente vai ler Tiago 12, mas agora é Provérbios 16:3. Eu não sei por que vocês estão rindo tão charmosas para mim. Sim, se vocês me conquistam, é sério. Olha, Provérbios 16:3, a gente já vai em Tiago, que era o primeiro verso, eu me confundi, diz assim, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Por que antes de falar um pouco sobre empreendedorismo, eu quero falar com vocês sobre consagração? Primeiro que para consagrar tem que ter alguma coisa. Então, tem a ação de fazer. Tá? Segundo, porque se vocês pararem para pensar, isso tem a ver com os nossos desígnios que foram estabelecidos. Ou seja, você planeou, ou para um bom brasileiro, planejou. E muitas vezes nós não fazemos coisas grandiosas e extraordinárias, porque aquelas coisas grandiosas que Deus fazia pelas mãos de Paulo não são pensadas por nós. E como que o Espírito Santo vai fazer algo se nós ainda não pensamos, então não nos disponibilizamos para esta obra?
E nós servimos um Deus que sempre nos pede permissão para atuar na nossa vida, sim ou não? E é claro, agora eu estou falando sobre empreendedorismo. E pensando em empreendedorismo, eu preciso de confessar a vocês que eu quero muito agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me dá de falar isso para vocês. E a coragem da Cris em abrir a oportunidade de entendermos o que é empreendedorismo cristão ou missionário. Porque a gente está sempre tão focado na nossa vida espiritual que não percebemos que, como somos holísticos, temos todo um resto para testemunhar do amor de Deus. Então, eu já quero deixar meu agradecimento aqui e também agradecer a vocês, que, em nome de Jesus, vão acreditar nessas possibilidades, tá? Tem um grupo de pessoas especial que não estão aqui, mas eu preciso, para honra e glória de Deus, agradecer, que é meu esposo e as minhas filhas. Se eu estou aqui hoje, é por eles. Porque me incentivam, porque me desafiam, porque me ensinam. E, mesmo não estando aqui, eu quero honrar a minha família nesse momento. E agora sim, nós vamos abrir em Tiago 1:12. E a gente vai fazer um bom coro, tá bom? Nós vamos ler juntas. Combinado? Deixa aparecer aqui na tela, porque eu gosto muito. Então, vamos lá. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Em tudo na vida, a aprovação. E não é diferente no mundo dos negócios, tá bom? Quantas aqui empreendem? Tem um negócio ou faz uma renda extra? Levanta a mão. Olha, louvado seja Deus pela vida de vocês. Quantas aqui gostariam de fazer algo, mas tem medo, não sabe o que fazer? Ai, que bom! Olha, sabe, existem perguntas. Será que é possível? Será que é para mulher? Será que é para mulher cristã? Será que é para mim? Algumas mulheres acreditam que precisam se preparar mais. Sabia? Ah, não, olha, eu não tenho uma carreira acadêmica, eu não estou preparado, porque o que as pessoas vão pensar de mim? Onde eu estou só tem doutores. E eu trouxe um vídeo curto, que é do Fernando Burrão. É uma personagem de um ator brasileiro que trabalha a ideia de empreender. Vamos ver? Burrão? Oi? Desculpa, seu apelido não era Fernando Burrão, Quinta B, Colégio Dom Pedro? Isso. Não tá lembrando? André Ventura. Você era o melhor aluno da classe. Por que você conseguiu reprovar em Educação Física, Burrão? E como é que você tá? Saí do colegial, aí fui pra USP primeiro, em Engenharia Mecatrônica e tal. Aí fiz pós, MBA, fui afastado da empresa que eu tava. Inclusive, eu tenho uma entrevista agora numa empresa aqui do lado, cara. Uns caras que vão fabricar avião. Estão querendo um engenheiro pica lá pra dar uma orientada. E você, Burrão, como é que você tá? Não saí da quinta série. Vamos falar a verdade? Na sala de aula eu só lembro de você escondidinho ali, fazendo móvelzinho, casinha com aqueles palitinhos de fósforo pra vender no intervalo, lembra? Começou a dar certo esse negócio do móvel de brinquedo, eu falei assim, pô, por que não? Comecei a fazer móveis residenciais. Então você abriu uma fabriqueta de móveis? Não, eu tinha, né? Porque começou a dar certo fazer móveis residenciais, eu falei, vou começar a construir casa. Você constrói casas agora? Agora a gente só constrói prédios, mas pra cima de 4 torres. Quer dizer, você é proprietário de uma construtora? Agora a gente já ampliou pra montadora. De veículos? Não, cara, de bimotores e aviões pequenos em geral. Você constrói aviões? Eu não, cara. Quem constrói é o engenheiro. Não saí da quinta série. Só administro o Grupo FB. Grupo FB? Fernando Burrão. Então a entrevista que eu tenho é com você, poxa. Não, comigo não. Pessoal do RH. Não tem competência pra isso, não. Não saí da quinta série. Se identificam? Mas é verdade. A pandemia gerou inúmeros milionários e algumas centenas de bilionários. E a maior parte deles jovens, que não têm formação, mas que estão no mercado digital. E são muitos Fernandos, que são conhecidos como Fernando Burrão, que estão a ganhar honestamente, criativamente, o seu dinheiro.
Mas talvez você fale, não, tá bom, então eu vou tomar coragem, mas a verdade, Edmeia, é que eu preciso ter uma equipe grande. Eu preciso, olha, para ter o meu negócio, eu tinha que ter alguém para recepcionar, né? Alguém para fazer filmagem. Ah, não consigo sem ter alguém para preparar todo o meu figurino. E o pessoal da produção? Eu vou apresentar a vocês como é a minha equipe, tá ok? Então, vocês vão conhecer um pouco. E eu me inspirei neste vídeo para fazer a minha equipe. A minha equipe é igualzinha dessa menina. Atrás da empresa. Eu sou fundadora. Essa é a nossa fotógrafa. Essa aí é a nossa modelo. Ela é linda, né? Essa é a gestora de tráfego. Essa é a nossa central de relacionamento. Ela é meio sem paciência. Então, eu acho que eu já resolvi o seu problema de equipa, ok? Você pode contratar todas essas meninas, basta você assinar numa folha em branco seu nome. E você já tem uma equipa super competente, pelo menos vai estar focada no mesmo objetivo que você. E, por último, tem uma preocupação no universo feminino que é terrível. Eu tenho que atender a expectativa dos outros, né? Ah, mas é que eu tenho que andar igual ela, eu tenho que falar igual ela, eu tenho que cantar igual ela, eu tenho que me portar igual ela, eu tenho que empreender igual a minha amiga. A minha amiga é advogada. Se eu abrir essa empresa de kit festa, vamos ver como é que é essa questão de expectativas. Como que a gente atende a expectativa das pessoas? Será que essa é a nossa preocupação? Olha como as pessoas pensam que a gente chega no nosso negócio, né? Agora, olha como realmente o início vai ser assim, gente. A gente vai chegar dessa forma. Porque quem nos preocupa não paga nossas contas. Então, cuidado em querer atender a expectativa das pessoas. E aí, agora eu posso começar? Estão mais animadinhas? Olha, então, ok. Mas, afinal, a pergunta é, será que é difícil? Não, o caminho é simples. Não é fácil, mas não é muito complexo. E empreender é ter o seu próprio negócio, né? A gente vai entrar em acordo. E agora a gente vai começar com os slides, porque eu queria trazer para vocês uma visão missionária do que é empreender, ter o seu próprio negócio. Empreendedorismo é um termo que é usado no mercado financeiro enfim, está relacionado ao ambiente para criar e manter novos negócios. Por exemplo, no meu país falamos de microempreendedor. Aqui em Portugal fala-se do recibos verdes, e aí tem também a pequena empresa, empresa de médio porte, etc. Mas eu tenho um termo que eu gosto muito, que é o nanoempreendedor. É aquele que ainda não é nem pequeno, mas está ali, firme. É a pessoa que consegue iniciar um projeto para ter sua renda extra. E ele pode prestar serviço para uma empresa e fazer algo fora desse horário de trabalho. E empreender é uma atitude positiva diante do mercado, para você vender serviços ou produtos. Eu, Edmeia, falaria assim. A partir das necessidades que vão sendo diagnosticadas entre nós, mulheres, e é uma verdade, bastou fazer 2 perguntas. Quantas empreende? Uma minoria. Quantas querem empreender? Foi a maioria. A gente percebe, como o Ministério da Mulher, que é uma necessidade de desenvolver um projeto para ensinar as mulheres a empreender. E preencher essa lacuna, que é uma lacuna do quadrilátero do bem-estar. Nós temos o bem-estar físico, mental, espiritual e psicossocial. E, nesse sentido... Obrigada. Nesse sentido, a esfera psicossocial, que nos traz o senso da utilidade, ela pode ser preenchida através do nosso exercício profissional. Eu me sinto útil quando eu faço algo de valor. Meu voluntariado também pode preencher essa lacuna. Mas é uma necessidade real, porque as mulheres elas precisam também de ter recursos, às vezes para somar aquilo que já vem como renda familiar, às vezes para realizar sonhos que só com a renda familiar não é possível. E outra coisa, nós queremos vivenciar algo fantástico na vida cristã, que é a mordomia. Sentir-se parte da missão.
podendo expressar a gratidão de ser salvo através da entrega, né, de devolver o dízimo e entregar a nossa oferta, reconhecendo tudo nosso em favor de tudo que Deus nos deu, é uma das experiências mais fantásticas para uma mulher adventista. Mas quantas de nós ainda não temos o privilégio de, no sábado, pela manhã, entregar parte daquilo, tudo que Deus nos deu? Isso é uma necessidade que nós percebemos. E nós queremos ajudar as mulheres a administrar melhor os seus recursos, os seus talentos, fazendo com que isto transforme-se em remuneração para elas. E elas possam adorar o Senhor também nessa esfera. Seja através das ações do empreendedorismo, seja através do voluntariado, porque eu posso me voluntariar, fazer parte do projeto de alguém. E vou me sentir útil, e existem alguns voluntariados que são remunerados. Você é voluntário, mas tem uma renda de apoio. Aqui em Portugal é muito comum isso, tá? Bom, empreendedorismo para mulheres. É correto a mulher cristã desejar empreender? O que vocês acham? É? Vamos ver se nós temos algo sobre isso. A melhor resposta está na palavra de Deus. E o livro de Atos 16:14 fala que tinha uma mulher, eu quero abrir, você pode abrir, por favor, o livro de Atos 16:14, que ela era temente a Deus, mas que ela tinha uma atividade. Ou seja, era uma adoradora que tinha o senso da utilidade em meio à sua sociedade através da prestação de serviço. Eu vou preferir que vocês abram. Vocês também podem abrir, tá? Eu só não vou pedir para alguém do auditório ler, porque, como está sem micro, diz assim, vamos ler juntas? Certa mulher... Olha que bênção. Então, essa mulher era temente a Deus, era uma empreendedora, Deus falou o coração dela e ela se tornou realmente uma referência no ministério, onde ela estava plantada como sal e luz. E a púrpura é um dos tecidos mais luxuosos daquela época. Não era um tecido qualquer, tá? E ser proprietária, sendo mulher naquela época, gente, já estava totalmente fora da caixinha, tá? De um comércio respeitado, saber que ela atendia pessoas que tinham condição financeira para adquirir aquele produto, trazia ela uma rede de influência que estava totalmente à frente da maioria das mulheres. Olha o que o nosso negócio pode virar. Nosso negócio pode virar, na cidade que estamos, uma referência para toda a comunidade em relação à mulher que teme a Deus e faz aquilo que faz bem feito. E o empreendedorismo cristão é diferente do empreendedorismo secular, porque o centro é quem? É Deus. Olha, queridos, ontem vocês viram um pouquinho como foi para mim um privilégio ter... Eu cheguei a ter 11 colaboradoras no restaurante. Na época do vídeo, acho que eram 6 que estudavam a palavra. Clientes foram batizados. Eu casei clientes que depois aceitaram o estudo bíblico. O meu restaurante se tornou o restaurante onde tinha os concílios pastorais, o restaurante dos ministérios de apoio. Por quê? Porque o Senhor me deu recurso para poder doar para a igreja, avançar na obra. E, às vezes, você queria trazer 5 mulheres da sua igreja, mas não teve o recurso para pagar. E nem elas puderam vir, não é verdade? E, olha, queridos, um evento neste porte, no valor que foi, é um valor simbólico. E era para termos aqui, talvez, 500 mulheres, mas eu sei que ano que vem, com a ajuda de Deus e de vocês, vamos ter muito mais. Por quê? Porque estaremos trabalhando de forma a termos condição de ajudar aqueles que não podem com seus próprios recursos. Mas vai ser através do quê? Do nosso trabalho, das nossas ofertas e da nossa fidelidade para com Deus. E quando Jesus é o centro do empreendedorismo, isso muda tudo. Porque a verdade é que nós, mulheres, podemos fazer parte de um grupo específico do empresariado que reconhece o Senhor como mantenedor. E o nosso negócio é submetido à vontade de Deus.
Vocês vão receber esse slide e eu vou avançar, não vou ler tudo, porque o que tem para frente pode mudar a nossa vida. Eu, particularmente, tive a minha vida transformada ao ler os livros da escritora norte-americana Ellen White. Quantos aqui ainda não são batizados na Igreja Adventista? Tem alguém? Então eu posso falar, né? Queridos, receber de Deus o entendimento que nós temos uma luz menor para nos guiar à luz maior é algo que muda completamente o entendimento da verdade. E o que está escrito é, eu vou ler tudo. Ellen White era muito apaixonada pelo empreendedorismo missionário e pela combinação de fé e negócios. E ela escreveu, vocês acham que negócio é negócio e religião é religião? Mas eu lhes digo que as duas coisas não podem estar dissociadas. Vocês não devem separar o que Deus uniu, a saber, negócios e religião. Foram compilados livros inteiros sobre certos modelos de negócio, como o Ministério da Alimentação Saudável, que nos encoraja a abrir restaurantes vegetarianos em todas as cidades do mundo. O livro Conselho sobre Saúde concentra-se em negócios relacionados à saúde, como hospitais, sanatórios, salas de tratamento e clínica. Depois, ao Colportor Evangelista, que fala sobre treinar estudantes em venda para ajudá-los a financiar seus estudos, ao mesmo tempo que estão evangelizando com os livros que vendem. Ellen White também escreveu sobre como devemos alcançar as cidades, construindo uma rede de empreendimentos missionários do tipo colmeia, com envolvimento de todos os membros da igreja. Muitos gêneros de atividade cristãs foram levados avante. Isso incluía visitar os doentes, necessitados, encontrar lares para órfãos, trabalho para os desempregados, cuidar dos enfermos, ensinar a verdade de casa e a distribuição de literatura, aulas sobre vida saudável, cuidados com os doentes. Uma escola para as crianças foi aberta no porão da capela de Laguna Street por um tempo, um alojamento para tratamentos, quais funcionavam como filial do Sanatório Santa Helena. E no mesmo local havia uma loja de produtos naturais. Mas perto do centro da cidade, não muito longe do edifício Cal, ficava uma lanchonete vegetariana, aberta 6 dias por semana e totalmente fechada aos sábados. Modelo de negócio, tá bom? Em colmeia. Está na época de mirtilo. Alguém aqui vende mirtilo? Alguém aqui faz faxina? Pronto. Olha que maravilha. Alguém aqui faz limpeza doméstica ou empresarial? Ok. Alguém aqui faz marmita? Alguém cuida de pet, idosos? Alguém costura e faz reformas? Queridas, e dessas que levantaram a mão, vocês têm um grupo no WhatsApp que divulgam toda semana? Vocês avisam lá na igreja? Gente, olha, eu estou fazendo costura aí neste... Pessoal, estou customizando roupa. Mas todo mundo usa roupa, todo mundo come, todo mundo veste, todo mundo precisa de limpar a casa. Esses dias aconteceu uma situação interessante na minha igreja, que alguém, por descuido, colocou no grupo de mulheres que vendia ovos. Eu compro uma média generosa de ovos, eu consumo ovos. Então, um exemplo. E aí alguém falou assim, isso aqui é um grupo da igreja ou é um grupo de barganha? Assim não dá, lembra, Ruth? E eu fui e expliquei para a irmã, que são grupos de mulheres, nos apoiamos, todo mundo, quase todo mundo come ovo. Eu não sabia, 4 anos na igreja eu comprava ovo caipira, numa senhora não adventista. E aí eu falei, olha, seja mais amigável, porque a irmã ela precisa de comercializar, e nós deveríamos ser os primeiros a consumir os produtos dela. Percebem? Cuidado, irmãos, porque nós não devemos tornar o zelo da igreja em assunto para ser algoz do irmão. Vamos discernir bem aquilo que, ao invés de motivar, dá uma freada em quem precisa de capitalizar. Tá? Vamos para o próximo slide. Provérbios 31, é incrível, fala da mulher virtuosa, mas eu só quero destacar algumas coisas que você pode anotar aí na sua Bíblia. Essa mulher tinha um valor que excedia as joias. E ela trabalhava buscando lã e linho, de boa vontade, e era um trabalho manual. Olha aqui, queridas. Muitas de nós não podemos sair de casa, crianças pequenas, compromisso em cuidar do lar, e louvado seja Deus que você tem essa visão.
se comprometeu em ser mesmo a mãe e a esposa que você, no seu entendimento de adventista do sétimo dia, recebeu de Deus como luz. Mas esta mulher era em casa. Ela trabalhava de boa vontade, num trabalho manual, e ela trazia de longe o seu pão. Ela distribuía a tarefa entre outras, as suas servas. Ela já estava mais próspera, né? Ela já tinha uma equipe maior. E ela investia de tal forma, imagino que a parte da renda dela, ela reservava para economias e investia. Era uma investidora. E comprava uma terra, plantava uma vinha para aquela terra se sustentar e ainda dar lucro. Ela fortalecia com isso o seu trabalho. A sua mercadoria era boa. Ela sempre trabalhava de forma manual e era uma excelente comerciante, porque ela vendia aos mercadores cintos, por exemplo. E ela era honrada. E ela alegrava-se quando olhava para o futuro. Ela nem precisava sair de casa, entre aspas. E é pensando nisso que eu gostaria de dizer para vocês que o nosso objetivo é auxiliar as mulheres a desenvolverem projetos e capacidade de empreender com segurança, mas ela precisa se envolver por completo. Essa mulher, que é você, que sou eu, a gente tem que entender o nosso propósito dentro do nosso empreendedorismo, dentro da nossa visão de empreender. Muitas mulheres, elas desejam mesmo fazer coisas, mas não têm ajuda. A partir de agora tem, amém? Vocês hoje vão receber um manual do empreendedorismo. A Cris, ela reservou para entregar para cada mulher um manual que tem todo o passo a passo de como empreender. Vamos para o próximo slide? Milton Soldani Afonso, é um empreendedor visionário brasileiro, nascido na cidade de Nova Lima, Grande BH, minha cidade natal, Minas Gerais. Era um homem muito pobre, de uma família pobre, era um vendedor de doces ambulante e se tornou dono de muitas empresas, entre elas a Golden Cross, no qual, antes de ser adventista, trabalhei para ele, no Hospital Belo Horizonte, um hospital gigantesco. E ele tem filme no Feliz 7 Play, tem livro sobre empreendedorismo e fidelidade, mordomia cristã, e ele deixou isso aqui citado no livro dele. São muitas as pessoas que não estão preparadas. Então, espera aí, antes da gente avançar. Então, o problema de empreender no mundo cristão é porque a gente não fez aquele curso incrível daquele mentor fantástico. Porque nós não consultamos, não fizemos uma mentoria, ou não buscamos um coach business. O nosso problema é que nós não estamos espiritualmente para receber riquezas, pois não são, porque não conseguimos ser condutos de bênção. Vamos trocar em miúdos essa fala do Dr. Milton? O que é uma bênção? Eu sou apaixonada por mordomia cristã, tá? É algo mais ou menos assim que me impressiona. Porque quanto mais o Senhor põe na nossa mão, e não estou falando de números, de dígitos, estou falando de tudo, mais me impressiona a bondade dele, porque através de mim eu posso abençoar outras pessoas. Mas sabe como que você vai saber que é uma bênção? O que é uma bênção? É algo que vem de Deus, certo? Então você recebe, por exemplo, você recebe um carro, é uma bênção? Não sei. Você recebeu de Deus? Ele não foi roubado, não é ilegal, então é de Deus, foi com seu... Amém. Você, então, recebe de Deus, você administrou? Administrou bem isso? Isso é um outro sinal de bênção. Te deu quanto... Mas você passou a bênção? Passou aquela bênção de Deus? Como que eu passo a bênção de um carro, irmã? Dá uma carona, não é? Dá uma carona para alguém. A boleia é interessante. Movimenta uma rede de pessoas para visitação, de mulheres que não estão indo à igreja. Quantas aqui não têm carro? Olha aí. Todas vocês que têm carro podem ajudar as que não têm. E se você é como eu, que tem um carro velho, vá de carro novo com a irmã do lado.
que é mais seguro. Você não vai ficar no meio do caminho. Queridas, bênção é, recebe a bênção, administra a bênção e passa a bênção. Não passou, vira maldição. Fecha o conduto. Fecha as possibilidades de prosperidade, porque um administrador egoísta é um administrador infiel. E não tem como falar de empreendedorismo sem falar de fidelidade. É um encontro do Ministério da Mulher, sim, mas é um encontro de mulheres adventistas do 7º dia. E se falhamos em um ponto, falhamos em todos, sim ou não? Ok, então vamos avançando. Eu falei para vocês que esse negócio ia esquentar, hein? Está só começando. Você é SA. Você é a sua empresa, sociedade anônima. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Vocês acham que antes do pecado, Eva e Adão ficavam ali, sem fazer nada? Faziam algo. Porque fazer algo nos traz o senso da utilidade. Pronto, já pegaram o ritmo. Precisamos de ter propósito naquilo que queremos fazer. Precisamos de tratar o nosso projeto de negócio. Me cita uma ideia aí de negócio, dentro de casa. Maravilha. Olha, irmã, quando alguém fizer isso na minha igreja, toda sexta eu vou comprar, porque eu não tenho tempo. Qual é a sua igreja? Gente, uma salva de palmas para a igreja de Sintra. Então, olha, não vai perder esse timing. O que acontece? Trate o negócio como investimento, planeje. Não, comida vegetariana, você vai listar tudo o que precisa, você vai ver o que é necessário, até onde você pode ir na forma informal, o que você precisa avançar em termos de legalidade, pronto. Tudo tem o seu passo a passo. Tem a estratégia, grupo do WhatsApp, rede de amigas, desenvolver a dor, a necessidade. Olha, Lara, estou fazendo, eu sei que você vai ir para a formação, você e sua mãe, posso providenciar todo o almoço de quinta-feira. Está em promoção por causa da formação. Né? Ó, Maria, presta atenção, a gente está fazendo essa semana lasanha vegetariana, estrogonofe de espinafre e miminho vai ser os docinhos, tá bom? Brasileiros beijinhos, que é aquele docinho de coco maravilhoso, para você experimentar um pouco da culinária brasileira. Olha, estamos fazendo uma comida agora angolana para vocês terem uma experiência gastronômica multicultural. Uau! Estratégia! Todo mundo gosta e todo mundo come, mais do que devia. Atente para suas habilidades e talentos. Gente, não acredite em quem não acredita em você. A melhor coisa que você faz pelo outro é cuidar de si. Como você permite as pessoas tirarem de você o direito de sonhar e o dever cristão de realizar para a honra e glória de Deus? Assuma de vez, junto com Jesus, as rédeas da sua vida. Não é para se rebelar contra ninguém, nem contra pai, nem contra mãe, nem contra marido. É saber apresentar o seu sonho, a pessoa que te ama, para quem sabe sonhar junto. Ok? Atente para suas habilidades e talentos. Há diferentes tipos de dons, diz a palavra. Vocês já sabem. Mas é o Espírito, é sempre o mesmo. Você quer mesmo dar certo? Convide o Senhor para ser o Senhor do seu negócio. Porque quando não há conselho, os planos se dispersam. Mas, havendo muitos conselheiros, eles se firmam. Procure aquela irmã que deu certo no negócio dela. Se aconselhe com o pastor da igreja. Vá, pergunte ao líder lá da UPAGES. Gente, crie a sua network, crie sua rede de apoio. Existe tudo aí gratuitamente. Não precisa ir logo para uma consultoria paga. Não. Agora, se for necessário, dependendo do tamanho do seu negócio ou do nível que você tem de conhecimento, talvez vai fazer sentido investir. Mas você pode investir 2 horas de consultoria online. Vamos lá, plante. Olha, plante de manhã a sua semente e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Sabe o que está falando? Foco, persistência. Eu
acho muito legal motivação por um bom tempo. Eu sou palestrante na área empresarial. Então, no Brasil, eu tinha uma empresa de cursos na associação comercial da minha cidade e rodei algum trecho fazendo palestra. Eu acho muito bacana, mas depois eu parei. Eu percebi uma coisa. Aí eu motivo o pessoal e pá, quem conhece Sorrisal aqui? Aquelas pastilhas efervescentes. É todo palestrante motivacional. E eu falei, não quero mais ser isso. Não quero ser animadora de palco, eu quero ser uma serva do Deus vivo. E não quero ser mais palestrante Sorrisal. Que todo mundo fica tão empolgado, no outro dia todo mundo já abaixou. Falei, não, eu quero, através de mim, mudar a vida das pessoas. E eu mudei minha estratégia profissional para isso. Eu prefiro ajudar alguém a mudar a sua vida, uma única pessoa, do que motivar 100 pessoas que daqui a 48 horas estão desmotivadas. E não me importa o público. Eu falei para alguém aqui essa semana que eu falo com a mesma alegria para uma pessoa, e se um dia Deus me der a alegria de pregar para 100.000, eu vou lá e vou falar, glória a Deus! Porque esse é o meu chamado. Eu quero fazer com que juntos possamos encontrar o Senhor nas nuvens. E vocês têm no livro de vocês, nós vamos fazer daqui a pouco essa atividade, porque, se não der tempo, vocês vão fazer em casa. Eu tenho muita coisa que eu quero passar, gente, porque ano que vem, se a graça de Deus e o Padre permitir, eu quero estar aqui. Eu quero estar aqui ouvindo os testemunhos de sucesso de vocês, amém? Vocês já sabem que eu não venho aqui para alegrar vocês, eu venho para vocês tomarem. Amém, glória a Deus. Empreenda em casa, listou os desejos, procurou um padrão, conversou com amigos, pesquisou muito, procurou quem já fez igual, montou um pequeno plano, pronto. Você agora sai do papel. Não é amanhã ir abrir o fogão, já vou. Não é amanhã falar, vou abrir o fogão, vou fazer pipoca, a irmã de Meia mandou, queima a pipoca toda, o marido briga e vai reclamar com o meu pastor. Gente, assim não pode. Calma lá, tá? Primeiro passo é organizar. Depois, ideias. Organizou tudo, identificou os talentos e desejos, você vai pensar culinária, pet, venda de produto, designer gráfico, reforço escolar, administrar redes sociais, venda de serviço, fazer corte, costura, reforma. Dentro dos seus talentos, você agora fecha um pouco mais essa ideia. Plano de negócio é uma coisa séria, não dá para falar numa palestra, mas é essencial, tá? Vocês têm aí no manual de vocês umas orientações, e vai ser muito importante para você minimizar os riscos. Está aqui. Veja se você se enquadrou em uma dessas 31 ideias. Doce caseiro, pesquisadora, bolo, doce de festa, salgado para festa, cuidador e passeador de cão. Gente, de tudo um pouco, até aula de música. Que coisa, né? Tanta coisa que a gente pode fazer e ainda a gente não está ganhando dinheiro. Ô, meninas, acorda! Vamos fazer o evangelho chegar a todos através do nosso negócio também. Isso é só para mexer um pouco com vocês. Não precisa anotar, porque vocês vão ganhar esses slides. Meninas, eu preciso de agradecer. Mas antes de agradecer, agora eu vou contar para vocês. Você está falando assim, Edmeia é o quê? Eu era consultora do Sebrae. Quem conhece o Sebrae aqui no Brasil? Tá, eu fazia o Empretec, que era ensinar o pessoal a empreender. E depois comecei a fazer consultorias, ia nas empresas para motivar. E depois eu pensei, mas eu não tenho minha empresa agora. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou sair desse Sebrae, vou abrir meu negócio. E cada um que cuide do seu. Aos 6 anos de idade, de uma forma muito instintiva, eu passava na rua. O Brasil, gente, tem uma realidade social diferente da de Portugal, mas quem é da África vai me entender. Então, instintivamente, o moço passava e gritava assim, trocava alumínio por pintinhos. Sabe o que é isso? Alguém sabe? Lá no Brasil, sabe, Ruth? Passa as pessoas para comprar ferro velho, os metais, e eles, em vez de dar dinheiro, eles davam pintinhos, filhotinhos da galinha. E, menina, eu comecei, então, passava na rua e pegava ferro velho. E a minha mãe falava, o que é isso, menina? É que eu vou trocar por pintinho, porque eu vendi o pintinho para os colegas. Depois, como a minha mãe faleceu, a gente ficou com muita restrição financeira. Vocês estão olhando para uma mulher que, para comer, tinha que ir para a escola. Na minha casa não tinha um pão, não tinha um arroz. E, então, a minha irmã, que a partir de então começou a me criar, que eu chamo de mãe até hoje,
Ela passava fome, mas eu ia para a escola sem saber de nada, gente, que eu sou good vibes. Ia feliz da vida e comia na escola. E olha que eu como bem, tá? E aí, uma vez por mês, na nossa época, o professor era uma autoridade, era um ser que inspirava todo mundo, podia até bater na gente. Então, minha mãe comprava uma maçã que era muito ruim, mas muito bonita, vermelha. E então, aquele trem era ruim demais, gente. Estava acostumado só com aquela comida da escola, aquela maçã não combinava com o meu estilo de vida, que era pobre, mas era feliz. Aí, eu falava, olha minha maçã. E os coleguinhas, eu quero. Eu falei, eu te vendo uma mordida. Meu primeiro negócio foi vender mordidas de maçã. Oh, gente, que pena que era uma maçã por mês, que senão eu tinha ficado rica. Bom, depois eu cresci, comecei a trabalhar fora muito cedo, e já aos 16 anos eu morava sozinha. Dos 16 até a idade de casa eu morava só. E as minhas irmãs, eu tenho 2 irmãs que não moravam comigo, curtiam meu estilo. Eu tinha um estilo assim diferente de hoje. Era uma coisa mais clássica, porque eu trabalhava com vendas, eu gostava de impactar, sabe? Chegando. E elas falaram, me empresta essa roupa. Você vê, não empresto não, porque todo mundo vai saber que você está usando minha roupa. Ah, não, mas olha, eu te alugo. E aí eu abri meu segundo negócio, aluguel de roupas. As minhas irmãs pagavam, tadinha, eram tolinhas demais, né? Mas eu ganhei dinheiro. E aí, gente, foi assim. Casei com meu príncipe lindo, maravilhoso, o homem imperfeito, mais perfeito que Deus podia me dar. E aí a gente começou a empreender. Então, eu já tive jornal, agora sim, empresas a sério. Tive um jornal, que era um tabloide comercial. Foi aí que eu comprei minha primeira moto. Tive essa empresa de capacitação profissional. Tive um restaurante que virou Prova e Verde, virou aquelas histórias lá que você viu. Meu esposo decidiu ser serralheiro. Ele fez alguns cursos para prestar serviço, não deu certo. O meu marido não sabe precificar, então ele vai fazendo tudo de graça. Não ia dar certo nunca. Abri uma serralheria, trocávamos a noite pelo dia, não rendeu muita coisa, até que o empreendedorismo é insistir, correto? Até que, de repente, caímos na graça de um cliente para reformar cadeiras de hemodiálise. Trem tudo sujo de sangue, ninguém queria, a gente limpou. E, resumindo, gente, isso virou um negócio tão fantástico que eu vivo em Portugal com real, tá? E vivo bem. Com uma moeda fraca como a do meu país. É uma empresa com mais de 22 anos. Ela já nos deu a nossa casa em Portugal, para a honra e glória de Deus, amém? Ela abençoa através da fidelidade do meu esposo, com a devolução dos dízimos, que fazemos no Brasil por causa de impostos, mas as ofertas, desde uns 2 meses, ele decidiu ofertar aqui. E é uma bênção, queridos. Nunca nos faltou pão, e muitas vezes estivemos lá no alto, e algumas vezes lá embaixo, e está tudo bem, que vida de empreendedorismo é uma montanha-russa, mas quem desistir não vai experimentar a vitória. E o que eu quero dizer para vocês? O empreender me deu outras possibilidades. Por exemplo, eu já fiquei 6 dias em Paris só para falar sobre empreendedorismo para mulher. Eu já fui ao Luxemburgo para falar. Essa foto é da Igreja de Paris, não é? É de Paris. Implantei o Projeto Mel, que eu implanto em igrejas aqui de língua portuguesa, pelo CELP, através do CEF. No Brasil, eu rodei vários estados, pude implantar vários ministérios, porque eu tinha um negócio que não pesava a obra e me levar para os lugares, porque eu podia pegar o meu rendimento e fazer algo que eu amo, que é falar de Jesus. Irmãs, eu estou incentivando vocês, não é ficarem ricas, até porque nossa riqueza não é aqui. Mas está tudo bem se ficarem. Eu mesmo, se ficar rica, não vou achar ruim, não. Eu estou sugerindo que vocês sejam fiéis ao Senhor ao entregar para Ele, em forma de trabalho, todo o dom e talento que Ele deu a vocês. E para vocês não viverem essa escassez e essa murmuração, porque o cristão ele é próximo em tudo, ainda que não seja de dinheiro, porque tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. E tem gente que é tão rica que só falta dinheiro. Sabe, quando eu pensei que eu estaria em Genebra 2 vezes, não fui a Angola porque a União não teve o recurso necessário para eu ir. Eu ia falar para 2.500 mulheres esse projeto. E foi assim que a Cris ouviu eu falando sobre empreendedorismo, quando eu disse para ela que eu ia para Angola. E é uma ousadia em Cristo a gente dizer para a mulher, você pode.
mas eu estou dizendo isso porque eu consegui. Hoje eu tenho o Wellness Center, depois quem quiser pode conhecer pelo Instagram, são 5 gabinetes de beleza, de estética, toda a aparatologia é minha. A maioria das pessoas fazem Open Day e alugam a aparatologia. Eu já tive a alegria de ter a Ruth me auxiliar por um tempo, que é a esposa do meu pastor, não é, Ruth? É uma bênção, um negócio que pode servir à igreja. Agora eu iniciei a Focus Academy, que é para manter uma rede de empresárias que tem aqui em Portugal e fora, brasileiras que fazem network. Então, teve Expo Connection em Lisboa, teve um passeio agora de escuna, eu não sei como que chama aqui, gente, um barco grande, em alto mar. Não é o cruzeiro, é menor. Mas, enfim, é um passeio, teve em Lisboa, teve em Paris e teve em Londres. Foi no sábado. E eu falei com as meninas, é o último que vocês fazem no sábado, porque senão eu não vou poder participar. E aí uma pessoa falou assim, mas só dá no sábado. Eu falei, olha, eu preciso, assim como vocês contam comigo, eu conto com vocês, a flexibilidade de vocês. No próximo eu quero estar. Então, você gera autoridade até para que aquela pessoa secularizada fale, olha, não pode ser no sábado. E quando ela pergunta por que não, você explica. E aí você é aquele sal que não está mais dentro do templo, que é o saleiro, mas se espalhou para todos os cantos, temperando a vida das pessoas. E se é que eu posso terminar fazendo um apelo ao coração de vocês, inclusive a Focus, a partir de agora, ela trabalha com empreendedorismo e com cursos, com parceiros que eu tenho na área de beleza e bem-estar. Só para vocês entenderem. Mas se eu posso pedir algo para vocês, acreditem que com o Senhor vocês podem todas as coisas. Mas ninguém consegue empreender sem um manual. E o manual que vocês vão receber, preparado pela UPAG, é o manual do sucesso. Vocês creem em sucesso? Não? Olha, acredite. Não, vocês já são mulheres de sucesso por estarem aqui. Claro que muitas de vocês não empreendem, meninas, mas acreditem, o Senhor tem grandes coisas para a vida de vocês. Agora chegou o momento da decisão, né? Porque encontrar pessoas para nos motivar não é difícil. Encontrar pessoas para acreditar em nós é mais difícil. O primeiro passo, o Ministério da Mulher deu, que é proporcionar este momento. E proporcionar a salvaguarda de um manual seguro. Eu gostaria de saber aqui, em especial, porque nem todo apelo é para toda a gente. Quantas de vocês querem empreender, fazer a experiência de empreender a sério? Não importa o tamanho, mas sim o seu compromisso. Pode ficar em pé, por favor? Em pé. As que querem empreender a sério. E eu sei que muitas não vão empreender, porque tem outras... Gente, empreendedorismo não é para todo mundo. Como falar em inglês não vai ser para todas nós. Como pregar não é para todas nós. Então, agora é uma coisa entre quem quer empreender e Deus. Vocês tomaram um passo importante, mas tem um segundo. Vamos entregar a nossa vida para o Senhor ser o nosso mentoring, Senhor ser o nosso mestre, ser o nosso guia, o nosso coach, o nosso mentor, o nosso patrão, o nosso sócio, o nosso tudo. Eu gostaria, essa vai ser uma oração especial, não estamos terminando, vai ter oração em conjunto. Mas essa vai ser uma oração especial para este grupo, mas eu gostaria que ela fosse feita aqui ao pé da cruz. É o segundo passo de coragem, amém? Por favor. Eu louvo ao Senhor porque seria em vão falar tudo isso se vocês não tivessem a coragem de tomar essa decisão. Eu sei pela fé, irmãos, um dia eu sei o que foi não ter a comida, mas hoje eu posso doar através da Adra Alimento. Eu só posso doar porque eu tenho um negócio. Amém? Alguns só podem doar porque tem o seu trabalho. Mas a igreja precisa de nós. Foi através das mãos de Paulo que Deus fez coisas... Através das mãos de Paulo, Deus fez coisas? Glória a Deus. Amém. Aqui está um grupo de mulheres que tem muita coragem. Eu não contei para vocês, eu tive uma papelaria. É que se eu contasse antes, vocês não iam vir. Eu quebrei antes dela abrir.
Mas eu quebrei tanto que tudo que era da papelaria, pronto para abrir, virou lembrancinha da igreja. Porque onde eu aluguei para essa papelaria, não tinha igreja. Eu decidi fazer uma igreja. Está lá, Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Guarani. E eu falei, amor, vamos abrir uma igreja, depois abrir. Eu nunca consegui abrir a papelaria, porque eu me enfiei naquela igreja e está lá o templo lindo, gente. Valeu a pena ter quebrado. Porque se eu não tivesse pensado em ter papelaria, eu não ia ter dinheiro para comprar as lembrancinhas para o evangelismo e para os 3 anos que eu fiquei lá. Aí Deus foi tão bom que me iludiu, brincadeira à parte, mas o Senhor falou, olha, ela gosta de empreender, mas agora ela vai ter que dar uma pausa, porque agora eu quero que ela abra igrejas. Eu abri algumas igrejas no Brasil. E depois voltei para o meu negócio, mas meu marido nunca me culpou. Sabe o que pior pode acontecer num negócio? Ele quebrar e você aprender uma forma de não fazer. E aí você vai para a próxima. Ninguém vai desistir não, né, gente? Tá bom. Eu gostaria de convidar nosso pastor, porque eu também quero continuar empreendendo. E não é fácil. Tomamos uma decisão de mulheres corajosas. Mas que o Senhor nos abençoe. Depois dessa oração, a nossa Cris vai conduzir o momento do miminho, porque a gente vai sair aqui agarradinho com o nosso manual de empreendedorismo, tá? E eu já me despeço agradecendo a confiança em mim, nas referências que dei, na atitude do ministério em acreditar em vocês, e mais uma vez em Deus, por nos fazer fortes quando somos tão frágeis. Vamos orar. Querido Pai, sei que nesta manhã queres dizer a cada mulher aqui presente a mesma coisa que disseste a Josué. Ser forte, tem coragem, não temas, não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. Eu tenho um trabalho para ti. Tem bom ânimo. Tu sabes onde cada uma poderá te servir, o que cada uma poderá, com o teu grande poder, empreender para proporcionar à sua família uma vida melhor e para levar o teu nome ao conhecimento de mais almas preciosas. Por isso, naquilo que é o sonho, é o desejo e a decisão de cada uma, vem por favor abençoar. Amém. E que, segundo a tua vontade, tu que tens sempre planos que vão além das nossas expectativas, muito para além daquilo que nós planeamos ou pensamos, que se faça a tua vontade na vida de cada uma destas irmãs. A tua palavra nos diz que tu tens pensamentos de paz e um futuro e uma esperança para cada um de nós. Nós confiamos nisso, acreditamos na tua palavra e abençoa ricamente a vida e os projetos de cada querida irmã. E que de facto, no futuro próximo, possamos estar aqui para testemunhar e glorificar o teu nome, pelo que vais fazer em cada empreendedora, na vida de cada empreendedora, pelo que vais fazer através de cada uma das tuas filhas. Ajuda-nos a ter este espírito de santa ousadia, de coragem e desprendimento e de confiança, sabendo que o Senhor de toda a terra, aquele que tem tudo sob a sua mão, é aquele que diz, vai e não temas. Que a tua paz, a tua graça e o teu poder se apodere da vida de cada uma, eu te peço e oro no nome de Jesus. Amém, Senhor.